palavra do Senhor? Amém? 1 Coríntios 9,16 diz assim: contudo, quando prego o Evangelho, é na NVI. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Amém. Hoje, então, como não é segredo para ninguém, estamos comemorando o dia do pastor e me chamou muito a atenção esse versículo, né, que o apóstolo Paulo fala a respeito da pregação do Evangelho, quando ele diz que ele não pode se orgulhar de nada disso que ele faz, da pregação, de pregar o Evangelho, porque pesa uma obrigação, pesa sobre ele essa necessidade, é algo como se fosse imposto sobre ele. E aí a gente, no momento que a gente vê isso, a gente pensa assim: ai, mas parece que é algo pesado, parece que é algo, né, que foi obrigado. Só que não é. É algo que a gente se sente completamente atraído para isso e a gente não consegue fugir. Né? A gente estava conversando hoje à tarde com o nosso pastor, que é meu marido, que é o pai, né? E eu, Manu, que estávamos em casa, o Mateus, estávamos conversando com ele e relembrando, né, como que foi o chamado dele para a pregação do Evangelho. E é algo que realmente, assim, a gente não tem como escapar quando Deus chama. E assim, eu creio muito que hoje tem pessoas aqui que já se sentiram tocadas e chamadas de uma forma especial para o ministério. E eu sei que esse chamado está aí no seu coração. E eu quero te dizer um segredo. Não vai passar. Não vai passar. Você vai, enquanto você não cumprir esse chamado do Senhor, essa inquietação vai estar aí no seu coração. Eu sei que você vai obedecer em nome de Jesus. Então, a gente estava relembrando, né, como que a gente jovem ainda, recém-casado, né, o Teberg tinha 21 anos nessa época, estava completando 22, e nós, recém-casados, o Senhor começou a nos incomodar. Na verdade, desde o dia que ele se converteu na igreja, que eu vou olhar para ele e dizer que ele tinha cara de pastor. Só que quando eu conheci ele, já testemunhei aqui algumas vezes, e alguns já viram a foto dele, ninguém dizia que esse homem tinha cara de pastor de jeito nenhum. De jeito nenhum. Era aquela pessoa, né, cabeluda, rebelde, só andava com o violão nas costas. E tinha umas irmãs da igreja que olhavam para mim e diziam que eu tinha cara de quem ia casar com o pastor. Ah, você vai se casar com o pastor. Só que quem olhava para o meu namorado, quando eu conheci ele, dizia assim: nossa Deus, tanto que eu pensei que essa menina ia casar com uma pessoa de bem. Eu não precisava nem ser pastor, mas também que fosse assim, uma pessoa com juízo, né? Só eu que não vi que eu não tinha juízo. Mas, aí, nós estamos há 23 anos, 30 anos. Menino, 30 anos. Nós estamos há 30 anos casados e quase 30 anos no ministério. Porque nós tínhamos um ano só de casados quando nós fomos para o ministério, né? Mas como que foi esse chamado? Vamos dar uma lembradinha aqui para os irmãos que não conhecem ainda a história, né? A gente morava naquele barraquinho de madeira lá em Brasília. E quando um dia ele encontrou os gatos lá na rua.
os filhotes. E aí alguém falou com ele que a mãe dos filhotes tinha morrido, estava lá, o corpo da gata lá, no asfalto lá, precisando operar na porta. E ele levou aqueles filhotinhos para casa e ficou tentando cuidar desses filhotinhos e esses bichinhos não queriam comer. Os bichos não conseguiam comer e ele tentava dar de comida, dar leite para os bichinhos não comiam nada. Né? E ele ficou se sentindo tão mal com aquilo, e aí o Espírito Santo falou com ele. Né? Como o Espírito Santo já vinha incomodando a respeito do ministério, o Espírito Santo falou com ele porque esqueci de uma parte. Porque antes o Senhor já havia falado com ele a respeito da história de Jonas. Né? E quem conhece a história de Jonas sabe que ele ficou muito injuriado, né? Porque Deus mandou ele pregar para um pessoal que, na visão dele, não merecia. E aí, quando nasce uma plantinha lá que cobre a cabeça dele, no dia seguinte a plantinha estava seca, ele fica injuriado com aquilo. E aí o Senhor diz para ele, você tem misericórdia da planta que, né, um dia nasce, outro dia está assim, e eu não posso ter misericórdia do meu povo. E, nesse momento, o Espírito Santo trouxe essa mesma palavra para o pastor Minério. Você tem misericórdia desses gatos, desses bichos, que são só bichos, e eu não posso ter misericórdia do meu povo, eu estou te enviando para pregar o Evangelho do meu povo. E aí, além desse momento, né, ainda teve um outro momento com outros bichos também. E quando foi um dia a gente estava num encontro de casais. O pastor tinha feito uma proposta, porque tinha um orfanato com 20 crianças, cerca de 20 crianças, de bebês até 18, 19 anos de idade. Eu acho que saiu lá do orfanato com 18, né? E não tinha quem fosse para lá. E aí, a gente estava nesse encontro de casais, e um dia a gente estava orando, e o Senhor falou conosco em Daniel, que Deus é o Deus que revela as coisas ocultas. Né? E naquele momento a gente sentiu uma confirmação muito grande no nosso coração de que Deus estava nos revelando qual era a vontade dele a respeito dessa necessidade, a respeito desse chamado, a respeito daquilo que ele já vinha colocando no nosso coração e que a gente já vinha orando a respeito disso. Então, assim, nós começamos o nosso ministério, né, nesse orfanato, e a gente, assim, recém-casados, foi assim, um grande desafio. Vocês conseguem imaginar, né, um casal com 20 anos tendo que tomar conta de... você lembra quantas crianças eram, meu bem, na época que nós chegamos lá? Ele acha que eram 21 crianças. Agora, se chegar... Teve umas que chegaram depois. Quando nós chegamos lá, não tinha pequenininho, tipo de 2 anos, 3 anos. Só que depois que nós já estávamos lá, chegaram alguns dessa idade. Uma família os filhos foram tomados pelo conselho tutelar, porque os bichinhos, eles dormiam dentro dos buracos de cachorro, que o cachorro faz na terra, né? Lá tem aquele barro vermelho. E como é muito monte, né, os cachorros fazem aqueles buracos. E as crianças dormiam dentro desses buracos. E eles estavam todos cheios de bicho, aquele bicho que chama bicho de pé, né, que ele faz uma bolha. E eles tinham aqueles bichos em tudo quanto era parte do corpo. Né? Então o conselho tutelar tomou essas crianças da família e entregou para o orfanato. Era esse orfanato onde a gente tomava conta lá. Da Batista Veneza.
Se chamava lá Batista Ebenezer, e a gente recebia esse tipo de caso, né? De crianças que eram autocuidadas, que o Conselho Tutelar levava para lá provisoriamente, não era lugar de morada. Mas a maioria deles já estavam lá há algum tempo, e assim, não tinha promessa para sair de lá, não sei quando completassem a maioridade e fossem seguir a sua própria vida, né? E assim, a gente foi nesse desafio na força do Senhor. Foi o Senhor que foi capacitando, foi o Senhor que foi usando, né, a vida do pastor com tanta diligência e zelo que ele tem pelas coisas que ele faz. Né? Ele conquistou a dona do orfanato porque era uma senhora muito enjoada. Ela não confiava em ninguém que ela botava lá, ninguém. Lá tinha dois cômodos que eram guardados os mantimentos e o outro era guardado umas roupas velhas, umas roupas de doação. E essa chave ficava com ela. Ela ia para lá, eu não me lembro se era todo final de semana, 15 dias. E essas salas, elas só eram abertas quando ela chegava lá. Porque ela não confiava deixar a chave com ninguém. E ela confiou deixar a chave com o Lindenberg organizou tudo lá, né? E assim, porque ela via o nível de entrega, né? E o nível de integridade desse pastor que nós temos, que até hoje se mantém, né? Nessa integridade e nessa dedicação, nessa entrega em tudo que ele faz, amém? Então, esse é um pouco da nossa história. Lá nós conhecemos um casal de pastores e foi através desse casal de pastores que o pastor André, que hoje é apóstolo André e a apóstola Nilda, que com o tempo nós fomos convidados para Minas Gerais para trabalhar lá com eles. E foi assim que a gente passou a realmente pastorear a igreja. E só que assim, havia e há, né, um diferencial na nossa forma de pastorear. A gente nunca pegou a igreja pronta para pastorear. A gente sempre chega num local para começar a obra ali. Né? Todas as igrejas que nós pastoreamos, nós começamos, nós tanto plantamos a igreja, como a gente ficava por um tempo, né? E existe, assim, um grande diferencial aqui no Rio Grande do Norte, que é o local onde a gente passou mais tempo. Nós já estamos aqui há 20 anos. Nos outros lugares, nós plantamos na Matinha uma congregação, em Realeza a igreja, em Simonex a igreja, e depois aqui. Além das outras congregações ao redor das cidades onde a gente estava. Né? E nesses lugares a gente ficava cerca de 3, 4 anos, e aqui a gente está há 20 anos. O pastor, ele sentiu muita dificuldade a princípio de permanecer aqui, porque ele tem esse espírito desbravador. Ele tem esse espírito de quebrar a pedra, começar o negócio do zero, ficar os alicerces, né? E aí ele se sente muito incomodado de estar assim com as coisas já funcionando, tudo de pé, tudo já andando, né? O negócio dele é começar, é romper, e vamos assim agradecer a Deus pelo que Ele tem nos ensinado aqui, e quem sabe até nos dispor, e a igreja está orando, porque nós ainda somos novos, amém? E quem sabe levantar assim, entre a igreja, aos pastores que permaneçam, para a gente continuar desbravando, amém? Até os nossos 100 anos, continuar desbravando aí pelo Brasil afora. Amém? Amém ou não amém? E aí, irmãos, interessante, né, que o apóstolo Paulo, ele fala dessa necessidade, e ele me diz assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. É assim que a gente se sente,
né, que o pastor se sente. Né? Ai de mim se eu não fizer obra, ai de mim se eu não pregar, ai de mim se a gente se sente tão incomodado, né? Tão incomodado. E se a gente não fizer, a nossa vida realmente não está completa. E eu queria assim, lançar um despertamento para a igreja, que existe um chamado, igreja, um comissionamento para todo crente. O ide e pregar e o evangelho a toda criatura é para todos nós. E nós precisamos nos sentir incomodados com relação à pregação do evangelho. Né? Quando a gente está com alguém, quando a gente está em qualquer ambiente, a gente pode estar falando de Jesus, a gente pode estar testemunhando Jesus, tanto através da nossa vida, quanto através dos nossos lábios. Amém? Assim, ultimamente, eu sou muito envergonhada para começar uma conversa. Né? Mas, assim, se a pessoa começar uma conversa comigo, ultimamente, o Senhor tem me colocado um incômodo muito grande com relação a falar de Jesus para a pessoa, né? Esse dia a gente estava com alguém e aí a pessoa falando, quando eu fiquei grávida, o médico disse que o bebê ia nascer, ia morrer em seguida, e não sei o que e tal. E aí veio uma profeta lá em casa e orou, e o menino hoje tem 10 anos, resumindo a história. E aí, eu sei que ela não serve ao Senhor hoje. Eu me sentia assim, muito incomodada de perguntar para ela, certo? Mas o que foi que você fez com essa bênção tão grande que você recebeu? O que você fez com isso? Né? E aí, assim, comecei a pregar, a falar de Jesus para ela. E assim, é algo que a gente precisa se sentir incomodada, amém? Que as pessoas precisam conhecer o Senhor. Elas precisam conhecer esse Evangelho, desse Cristo que deixou a sua glória para morrer em nosso lugar, para assumir os nossos pecados e para que nós pudéssemos ter vida eterna. A gente não pode ficar com esse presente tão precioso para nós, não, amém? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele é assim, um dos grandes exemplos, se não o maior, de pastores na Bíblia. Ele vai mencionando em vários textos, e a gente vai se identificando como realmente é o ministério pastoral. E ele fala, né, que o pastor, ele até em momentos, ele tem os seus momentos de luta com a sua carne, contra muitas vezes o desânimo, contra muitas vezes o cansaço e contra o pecado também, né? Às vezes as pessoas pensam assim, pastor está imune a isso, né? Os pastores lutam contra a carne. A carne é a mesma, trabalha da mesma forma e ela não se cansa. E a gente continua lutando contra ela. Amém? Tem um texto no capítulo 9 de 1 Coríntios 27, mesmo capítulo, que diz que o apóstolo Paulo fala, eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Né? Então, assim, o próprio apóstolo Paulo, ele sente essa necessidade, né, de estar lutando contra a sua carne, e porque se a gente não vigiar, a gente vai ser reprovado no último dia. E aí, do que vai adiantar a gente ser pregado? Amém? Então, assim, estejam orando pelos seus pastores, estejam orando pelos seus pastores. A gente precisa das orações de vocês. Tem algumas vezes, lembrando aqui, né, de algumas vezes em que o pastor menciona que ele já veio para a igreja, já veio pregar enfermo. A veio pregar com alguma doença, alguma dor, e
E quando ele chega aqui no púlpito, ele é curado automaticamente. E, assim, isso é uma realidade. O apóstolo Paulo, ele fala, né, que em muitos momentos ele teve a oportunidade de pregar para as pessoas através de uma enfermidade que ele estava passando. E assim, é para nós realmente um privilégio. Todos os momentos, irmãos, tudo que a gente passa e que serve para a edificação nossa, a vontade nossa é: eu tenho que passar isso para alguém. Eu tenho que passar isso para a igreja. Quando a gente conta, né, os exemplos, quando a gente, o pastor menciona, por exemplo, alguns exemplos de quando Azaf era criança, que foi ajudar a lavar o carro, né, que passou a areia no carro, a água com areia, Deus fala com a gente, né? E esses momentos, sejam momentos comuns, sejam momentos de oração, em que Deus fala conosco, a gente recebe com uma preciosidade tão grande. A gente recebe assim com a forma como Deus fala. É tão impactante para a nossa vida que a gente tem o desejo de passar para a igreja. Se a igreja recebesse isso da forma como eu recebi. Né? E é esse o desejo nosso. Tudo que a gente passa na vida, eu não quero passar isso para a igreja. Eu queria que a igreja absorvesse isso também. É esse o coração do pastor, amém? E aí, assim, a gente vai ter algumas outras atividades, né? No culto, e aí a gente vai resumir bastante a palavra para que a gente possa se alegrar hoje juntos, a igreja, o pastor, por esse dia com ações de graça diante do Senhor. Amém? Amém? Amém. É interessante passar assim para a igreja. Há algumas coisas que o pastor, né, faz ou deixa de fazer por amor ao Evangelho, né? No versículo 22, Matias, capítulo 9, Paulo diz assim, ele vem dizendo que eu me fiz isso para ganhar aos outros, fiz aquilo, e aí ele diz no 22, para com os fracos, eu me tornei fraco para ganhar os fracos. Tomei tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Assim, quantas vezes, né, o pastor tem que renunciar a alguma forma que ele queria, a sua natureza queria, ou se expressar, às vezes falar, às vezes de uma forma mais brusca, às vezes expressar alguma opinião e que a gente mortifica o nosso eu, a gente se faz, não é, naquele momento de mansidão, a gente se veste de mansidão, não é, para ganhar, por causa do Evangelho, para não perder, né, as pessoas, para não lançar, né, as pessoas assim, aqueles que nós tanto amamos, né, nas mãos do inimigo. E é difícil para nós, assim como é difícil para vocês, vencer a nossa natureza, né, e vencer esses desafios. Mas a gente passa por cima deles e a gente se faz fraco, a gente se faz, às vezes, mais tranquilo, ou a gente se faz, às vezes, mais até bravo, sem ser, para que o Evangelho ganhe. Tudo por causa do Evangelho. Amém?
E o último ponto é que o pastor, ele não trabalha por causa de retribuição nessa terra, por causa de retribuição humana. Isso não quer dizer que a gente não se alegre muito, que a gente não sinta prazer em receber, né, a honra dos irmãos, o reconhecimento muitas vezes, né? Mas o que realmente paga, né, tudo o que o pastor faz, nós cremos que é na glória, porque a palavra de Deus diz isso. Em 1 Coríntios também, capítulo 15, verso 28, verso 58, desculpe. 1 Coríntios 15, 58. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nada do que nós fazemos na obra do Senhor será inútil. É o Senhor que dá a recompensa. E não somente no tempo vindouro, não somente quando a gente chegar no céu. Não, nós recebemos muito e muito do Senhor nessa terra. Qualquer pessoa que se doa, que entrega qualquer dom que seja, recebe do Senhor a retribuição. Pode crer nisso, irmãos. Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que não haja um muito obrigado, mesmo que a pessoa por quem você fez algo bom vire as costas para você e te esbofeteie assim, de uma forma figurada, você não precisa ficar desanimado de fazer o bem. O apóstolo Paulo, ele diz, não me lembro se o apóstolo Paulo agora falhou: não nos cansemos de fazer o bem. Não sei se é João, lembra desse versículo? Não nos cansemos de fazer o bem. Por que existe essa recomendação na palavra de Deus? Porque é fácil se cansar de fazer. Porque nem sempre a retribuição vem, nem sempre o reconhecimento vem, nem sempre aquela semente que você plantou você recebe nada, né? O fruto. Mas do Senhor é que vem a recompensa. E nós temos isso. E eu creio, meu querido, que em tudo que você estiver se doando ao Senhor, o Senhor vai estar trazendo a recompensa. Em nome de Jesus. Que todo bem que você faça, seja para um irmão, seja para alguém de fora, seja para qualquer pessoa que o Senhor colocar diante de você, que o seu coração se alegre. Não somente por fazer o bem para alguém, mas por saber que a recompensa vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar nessa hora e pedir que o Senhor, Ele esteja movendo os corações da igreja. Vamos ficar de pé. Nós vamos fazer uma rápida oração e pedindo ao Senhor que Ele esteja levantando obreiros para a sua seara nessa noite. Amém? Que Ele esteja tocando corações nessa noite para o ministério, para a obra que Ele quer fazer nesse Limoeiro do Norte. Amém? Feche seus olhos e abra o seu coração para que, se for você que o Senhor for chamar nessa noite, que Ele possa ter essa liberdade de tocar o teu coração em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque temos recebido força do Senhor, temos recebido, ó Deus, unção do Senhor, temos recebido, Pai, a instrução do Senhor. Ó Pai, o que temos feito e produzido aqui tem sido pelo Teu Espírito. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço que nessa noite o Senhor tome cada uma dessas vidas. Que o Senhor faça, meu Deus, assim,
um chamado específico em cada coração, da forma como somente o Senhor faz. Fala de uma forma, meu Deus, poderosa em cada coração nessa noite. Em nome de Jesus, e nos incomoda, Pai, para fazermos toda a Tua vontade, para amarmos como o Senhor ama, a ponto de entregar a nossa própria vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.